Implante cerebral que permite a recuperação de pessoas com traumatismo. Esse é o Maravilhas da Tecnologia de hoje. O traumatismo crânioencefálico é uma lesão cerebral causada por um impacto externo na cabeça. Ele pode resultar em danos permanentes ou temporários nas funções cognitivas, emocionais e físicas. Esse traumatismo é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, e isso afeta milhões de pessoas a cada ano. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de pessoas sofrem um traumatismo desses a cada ano. Mais de 5 milhões ficam com sequelas que interferem na sua qualidade de vida. Uma das áreas do cérebro mais afetadas pelo traumatismo é o tálamo. É uma estrutura localizada no centro do cérebro e ela é responsável por integrar e regular diversas funções sensoriais, motoras, emocionais e cognitivas. O tálamo é formado por vários núcleos que se conectam com diferentes regiões do córtex cerebral e eles fornecem redes funcionais que sustentam processos como a atenção, a memória, o raciocínio e a resolução de problemas. Quando o tálamo é lesionado, essas redes podem ser interrompidas ou enfraquecidas. Isso leva a déficits na função executiva, que é a capacidade de planejar, organizar, monitorar e adaptar o comportamento de acordo com as metas e demandas do ambiente, ou seja, suas vontades e suas necessidades. Uma das possíveis formas de tratar as consequências do traumatismo é a estimulação cerebral profunda, que consiste na implantação de eletrodos em regiões específicas do cérebro que são conectadas a um gerador de pulsos implantado sob a pele do peito. O gerador envia impulsos elétricos aos eletrodos que modulam a atividade dos neurônios nas regiões estimuladas. Isso é usado para tratar diversas condições neurológicas como mal de Parkinson, epilepsia, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, um monte de coisa. E um estudo recente, publicado na revista Nature Medicine, testou pela primeira vez a eficácia desse tratamento no tálamo para melhorar a função executiva de pacientes com traumatismo moderado ou grave. Os pesquisadores, liderados pelo Dr. Nicholas Keefe, da Weill Cornell Medicine, recrutaram 6 pacientes que haviam sofrido um traumatismo desses há anos ou décadas e que apresentavam dificuldades para realizar atividades do dia a dia, como trabalhar, estudar ou cuidar de si mesmos. Os pacientes foram submetidos a uma cirurgia para implantar eletrodos no núcleo central lateral do tálamo, que é um dos principais núcleos envolvidos na função executiva. Os pacientes receberam estímulos por 12 horas ao dia durante 6 meses e foram avaliados periodicamente com testes neuropsicológicos e de imagem cerebral. Os resultados mostraram que 5 dos 6 pacientes apresentaram melhoras significativas na função executiva após os estímulos, com aumentos de 15 a 55% nas notas dos testes. Essas melhoras foram acompanhadas por mudanças na conectividade funcional entre o tálamo e o córtex pré-frontal, que é a região mais envolvida na função executiva. Os pacientes relataram também melhoras na qualidade de vida, na autoestima, na motivação e na independência. Um dos pacientes, por exemplo, conseguiu retomar os estudos de direito e o emprego que havia abandonado após os estímulos e o experimento. Outro paciente que tinha dificuldades para se concentrar e se lembrar de coisas passou a ler livros e fazer palavras cruzadas com mais facilidade. Um dos pacientes, no entanto, não apresentou melhorias significativas e teve que interromper o tratamento por causa de uma infecção no couro cabeludo causada pela cirurgia. Os pesquisadores concluíram que esse método testado no tálamo é uma terapia promissora para pacientes com traumatismo que apresentam déficit na função executiva. E isso pode restaurar parte das capacidades cognitivas e funcionais perdidas pela lesão. Os pesquisadores ressaltaram que é uma terapia experimental que precisa ser testada em mais pacientes com diferentes tipos, diferentes formas de traumatismo e com diferentes parâmetros de estimulação. Eles também alertaram que a terapia envolve riscos, como infecção, hemorragia, danos cerebrais, mudanças de personalidade, e tudo isso deve ser feito com cuidado e acompanhamento médico.
a gente sempre deixa algumas observações aqui no Maravilhas que nossos roteiristas apontam para vocês. Então, uma delas é que esse estudo foi feito com um número pequeno de pacientes, são 6. Isso limita bastante a generalização dos resultados para outros casos de traumatismos crânioencefálicos. Mais ainda, o estudo não teve um grupo de controle, ou seja, um grupo de pacientes que não recebeu o tratamento, que seria submetido aos mesmos testes e mesmas avaliações para comparar os efeitos da terapia com os efeitos do tempo, do treino ou do placebo. Mais ainda, o estudo não avaliou os efeitos desse tratamento em outras funções cognitivas, emocionais, físicas, que também são afetadas por traumatismos. Exemplos: linguagem, humor, personalidade, coordenação motora. Mais ainda, o estudo não acompanhou os pacientes por um longo período de tempo. Ou melhor, por um período ainda mais longo de tempo, né? Dessa forma, daria para ver se teve melhorias mantidas com o tempo ou efeitos adversos tardios aos testes. O estudo também não esclareceu se os pacientes receberam outras formas de tratamento ou reabilitação além do que foi testado e se isso poderia influenciar nos resultados. O estudo também não explica os parâmetros de estimulação, como intensidade, frequência, duração e tudo mais. Essas informações podem existir, mas não estão nessa divulgação que a gente teve acesso. Portanto, fica a questão de que a resposta individual de cada um é variável. Outra coisa importante, a função executiva pode ter confusão entre os pacientes, de acordo com níveis de escolaridade, idade, tipo de medicamentos, estado emocional, sono, alimentação. Existem outros fatores a serem levados em conta. Ou seja, desde já, esse possível tratamento para auxiliar quem passou por um traumatismo crânioencefálico é uma maravilha da tecnologia. Mas, assim como quase tudo na área médica e tech, envolve muitos testes, envolve muitas coisas, muitas certificações, aprovações, cheio de potencial. Desde já uma maravilha, mas que a gente vai ter que esperar para ver se torna realidade e se torna comum dentro da realidade. Eu sou Daniel Ponte, esse é o Maravilhas da Tecnologia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!